Nesse bloco nós vamos tratar sobre a terceirização, vamos falar sobre a Lei 6.019 de 74, que fala do trabalho temporário. É importante as anotações para que você possa relembrar. Nós vamos fazer também a leitura da lei, somente os pontos mais importantes que pode ser objeto de sua prova. Então fique atento. Você que quer conhecer um pouco mais sobre trabalho temporário, sobre a Lei 6.019, essa aula é para você. Vejamos então a questão de terceirização, Lei 6.019 de 74. Primeira coisa que esta terceirização, ela pode ocorrer hoje, após a reforma que nós tivemos na lei, entre empresas públicas ou empresas privadas. Primeira observação é essa, tanto empresa pública quanto empresa privadas. E nós não precisamos mais só atividade meio, pode ser atividade meio ou atividade fim. E você vai se lembrar um pouco desse triângulo, nós usamos esse triângulo sempre no direito, mas agora é para explicar a questão da terceirização. Na terceirização, nós temos aqui uma empresa prestadora de serviços. Nós vamos ter também um contratante dessa empresa, que chamamos também de tomadora de serviço. Tomadora de serviços. E nós temos o empregado. O empregado. Esse empregado, nós já sabemos, o empregado tem os requisitos, né, da subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, é pessoa física. E essa subordinação, ela só pode existir com relação à empresa prestadora de serviço. A contratante, precisando de uma pessoa temporariamente, ela resolve terceirizar esse serviço e vai contratar uma empresa prestadora de serviços. Essa empresa prestadora de serviço, por sua vez, contrata um empregado. Mencionando também que esse empregado vai prestar serviços para o contratante. Esse empregado está subordinado à empresa prestadora de serviço. Ele não está subordinado diretamente à contratante. Então, nós não temos aqui a subordinação direta e não há também a pessoalidade. Não existe a pessoalidade aqui. A pessoalidade ela existe aqui. A empresa prestadora de serviço pode mandar um outro empregado. Então, essa aqui é a visão que nós temos com relação à terceirização. Vamos mudar aqui a cor para ficar mais identificado. Eu tenho o contratante, nós temos aqui o contratante. Opa! Nós temos aqui o contratante. Ele precisando de alguém temporariamente, ele contrata uma empresa prestadora de serviços e ela vai ter um empregado para fazer aquela prestação de serviço. A subordinação ela fica por encargo do empregador aqui, desse empregador, e esse aqui não haverá nem subordinação jurídica, nem pessoalidade com relação a este empregado. Se ocorrer a subordinação direta ou se ocorrer a pessoalidade com a contratante, nós teremos o vínculo empregatício. Então, vai ocorrer o vínculo empregatício. Então, para essa empresa responder subsidiariamente também pelas dívidas, basta a empresa prestadora de serviço não efetuar o pagamento desse empregado. Então, imagine que esse empregado não recebeu salários, férias nem 13º. Ele entrará com ação contra a empresa prestadora de serviço e entrará com ação contra o contratante. Lembrando que essa ação, a responsabilidade do contratante aqui é uma responsabilidade subsidiária. E o contratante tem que fazer parte no polo passivo. Então, no polo passivo, você entra com a ação contra a empresa prestadora de serviço e contra o contratante. Se você não entrar contra o contratante, depois você não vai poder inseri-lo na fase de execução. Diferente lá no grupo econômico. No grupo econômico, eu posso inserir na fase de execução, eu posso incluir no grupo econômico a empresa sem ter participado do polo passivo. Então, a regra é esta.
Vamos verificar a lei para a gente ver quais são os pontos mais importantes relacionados à Lei 6.019 de 74, que trata do trabalho temporário. Então, o que nós temos aqui? O que é esse trabalho temporário? É aquele prestado por pessoa física. Então, nós temos uma pessoa física, ela é contratada por uma empresa de trabalho temporário, que é a prestadora de serviço, que coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços. Então, o desenho, mais ou menos, é aquele triângulo que nós fizemos. Então, nós temos aqui a pessoa física aqui, nós temos a tomadora de serviços aqui e nós temos a empresa de trabalho temporário, que é a prestadora de serviço, nesse tópico. Quando nós aqui, essa contrata a empresa prestadora que contrata o empregado. Lembrando que a subordinação será direto com a empresa prestadora de serviço. Agora imagine que os empregados aqui do contratante, da tomadora, tenham feito greve. Será que pelo fato de ter feito greve, eu posso arrumar uma empresa prestadora de serviço e contratar empregados para substituir os empregados em greve? Em tese, não. O parágrafo 1º diz que é proibida a contratação de trabalho temporário para a substituição de trabalhadores em greve, salvo, é lógico, nos casos previstos em lei. Existem casos em que autoriza a contratação porque a greve é ilícita. Se a greve for ilícita, eu poderia sim contratar pelo trabalho temporário. Mas a regra que nós temos que saber, que é proibido eu contratar no caso de greve. E aqui fala aqui também, além do trabalho temporário ser feito para atender necessidade de substituição transitória de pessoal permanente. Imagine que uma mulher tenha ficado grávida, vai ganhar neném, você vai ter que substituir temporariamente aquela, você pode contratar, ou para demanda complementar de serviços. O parágrafo 2º traduz o que seria essa demanda complementar. A demanda complementar seria a demanda de serviço que seja oriunda de fatores imprevisíveis. Imprevisível, coisas que aconteceram que não estava previsto, ou quando decorrente de fatores previstos, tenham natureza intermitente, periódica, sazonal. Nós temos aqui questão, por exemplo, época de chocolate, época de Páscoa, venda de chocolate, Dia das Mães. São situações de natureza intermitente, periódica, não acontece quando. A questão da pandemia é uma situação imprevisível. Pode ser que estejam necessitando de determinados empregados em algumas atividades, como enfermeiros, como técnicos de enfermagem. Isso pode acontecer. No artigo 4º, nós temos que a empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica devidamente registrada no Ministério da Economia hoje, responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente. Lembrando que a empresa prestadora de serviços só pode ser uma pessoa jurídica. Já o contratante ou o tomador de serviço pode ser pessoa jurídica ou pessoa física. Nós temos aqui uma diferença também para você anotar. Nós temos também que considera-se prestação de serviço a terceira transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. Por aqui nós percebemos que não é mais só atividade meio, pode ser atividade fim, que é a atividade principal. Tanto atividade meio quanto atividade principal pode hoje ser terceirizada. E a empresa prestadora de serviços contrata, ela remunera e ela dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores ou subcontrata outras empresas para a realização desses serviços. Então, no triângulo continua. Eu tenho aqui a empresa prestadora de serviço, ela que vai remunerar, ela que vai dirigir, ela que vai subcontratar. Então, pode contratar aqui o empregado direto ou uma empresa para que possa essa subcontratar. Ela vai ser subcontratada para ela contratar o empregado. E nós teríamos uma ponte. E não se configura vínculo de emprego, vínculo empregatício entre os trabalhadores ou os sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo e a empresa contratante.
Então, não tem vínculo de empregatício aqui com o contratante. Isso aqui não vai existir. Continuando, aqui esses pontos depois você vai fazer a leitura com mais calma. Aí nós temos o artigo 5º. A empresa tomadora de serviços, como eu mencionei, é uma pessoa jurídica ou uma entidade a ela equiparada que celebra contrato de prestação de trabalho temporário com a empresa definida no artigo 4º. Já o contratante, que é a tomadora, pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica que celebra contrato com a empresa que é a prestadora de serviço. Então, lá no triângulo, lembra no triângulo? A empresa prestadora de serviço, o contratante, o tomador, e aqui nós temos o empregado, a terceirização. Observe que quando nós temos aqui o contratante contratando, ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Aqui só pode ser pessoa jurídica. Nós falamos também que pode ter aqui uma subcontratação. Essa empresa contrata uma outra empresa e essa empresa contrata esse empregado para trabalhar aqui. Observe que agora a doutrina costuma denominar isso aqui de quarteirização. 4 pessoas participando. Voltando ao parágrafo 1º, é vedada a contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato. Se o contrato foi para ser um balconista, para ser uma secretária, não pode utilizá-lo para outras atividades. Está previsto aqui no parágrafo 1º. Seguindo, artigo 5º-C. Não pode figurar como contratada, nos termos do artigo 4º-A desta lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses... Então, nós temos aqui nos últimos 18 meses prestado serviços à contratante na qualidade de empregado. Olha que interessante. Eu não posso ter uma contratada que já tenha sido empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício da prestadora de serviço ou atuou dentro da contratada, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. Então, nós temos esta situação aqui, prazo 18 meses. Dando sequência aos pontos mais importantes, que são sempre objetos de prova, qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe vínculo de emprego entre elas e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário, salvo, é lógico, se tiver a subordinação e exigir a pessoalidade. Então, muita atenção. O contrato de trabalho temporário com relação ao mesmo empregador não poderá exceder o prazo de 180 dias. Sempre quando tem prazo, é bom você anotar para evitar de esquecer isso no futuro. O contrato poderá ser prorrogado até 90 dias. Temos a possibilidade de prorrogação do contrato por 90 dias, sendo eles consecutivos ou não, desde que seja comprovada a manutenção das condições que deram ensejo a ele. Não se aplica ao trabalhador temporário contratado pela tomadora de serviço o contrato de experiência. Nós não temos contrato de experiência aqui no contrato temporário, que está lá previsto no 445. O contrato de experiência, vocês lembram, é de 90 dias, podendo ser dividido em 2 períodos, um de 30, um de 60, ou um de 45, outro de 45, desde que a somatória não ultrapasse 90 dias. Esse contrato de experiência não se aplica ao trabalhador temporário. E o trabalhador temporário que cumprir o período estipulado no parágrafo 1º e 2º, nós vimos lá que o parágrafo 1º falou 180 dias, ou a questão da prorrogação aqui 90 dias. Se ele cumpriu esses prazos aqui desse artigo, somente poderá ser colocado à disposição da mesma tomadora de serviço, ele somente poderá trabalhar novamente após 90 dias do contrato anterior. E o contrato anterior ao prazo previsto no parágrafo 5º deste artigo caracterizaria vínculo empregatício com a tomadora. Se não observar isso, nós temos que a tomadora passa a ser empregada direta desse empregado, havendo com isso o vínculo empregatício conforme o parágrafo 6º. A contratante é subsidiariamente responsável. Nós temos que na terceirização a responsabilidade é subsidiária e não solidária. Então, a responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas referente ao período que ocorrer o trabalho temporário.
bem como também das contribuições previdenciárias do recolhimento. E o contrato de trabalho celebrado entre a empresa de trabalho temporário e a cada um dos assalariados, ele tem que ser obrigatoriamente escrito. O contrato tem que ser escrito. No parágrafo único do artigo 11, nós temos que será nula de pleno direito qualquer cláusula de reserva, falando que é proibido a contratação do trabalhador pela empresa. Nós não podemos ter, você fez o contrato, você é o contratante, você fez. Nós temos que ser contratou a empresa prestadora de serviço. E o empregado está aqui, então aqui empresa prestadora de serviço. Eu não posso ter nesse contrato proibindo a contratação desse empregado. De repente é um empregado muito bom e a empresa prestadora de serviço não quer ficar livre dele. Mas essa contratante pode contratar esse empregado definitivamente. O que não pode é nesse contrato vedar, proibindo a contratação, de trabalhador pela empresa tomadora ou cliente ao fim do prazo em que tenha sido colocado à sua disposição. Se essa empresa gostar dele, pode contratar, não pode ter isso no contrato. Aqui nós temos quais são os direitos. Tem direito ao salário, jornada de 8 horas, remunerado das horas extraordinárias não excedentes duas com acréscimo de 20%, não, aqui é o 50%, que é previsto na Constituição, férias proporcionais, repouso semanal remunerado, indenização por dispensa sem justa causa, correspondente a 1/12 do pagamento recebido, seguro contra acidente do trabalho. Então, todos isso aí tem os direitos do empregado temporário, tem todos os direitos do trabalhador normal. Além do registrar na carteira, tudo a condição de temporária. A empresa tomadora ou cliente, ela é obrigada a comunicar se ocorrer um acidente com o empregado. Tem que comunicar, isso é uma obrigação. E tanto, considerando-se local de trabalho para efeito da legislação específica, tanto aquele onde se efetua a prestação de trabalho, quanto a sede da empresa. Então tem que comunicar. Constitui-se justa causa as hipóteses previstas no artigo 482 e 483. Você tem tanto a justa causa do empregado quanto a justa causa do empregador. As hipóteses que dão ensejo, mandar embora por justa causa do empregado ou o empregado rescindir o contrato por culpa do empregador. Faz a leitura do 482 e do 483 também. E se ocorrer falência? Se ocorrer a falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ou cliente é solidariamente, aqui nós temos a inversão. Nós aprendemos que a responsabilidade ela é subsidiária, mas aqui no caso, havendo a responsabilidade, havendo a falência da empresa tomadora de serviço, a responsabilidade passará a ser solidária. E o artigo 17 diz que é vedado, é proibido, é defeso às empresas de trabalho temporário contratar estrangeiros com visto provisório. Não posso contratar. E artigo 18 é vedado à empresa de trabalho temporário cobrar do trabalhador alguma taxa para que ele seja inserido na empresa contratada. Então nós temos lá, tem uma empresa contratada aqui que está precisando de um empregado. Ela entra em contrato com a empresa prestadora de serviço para contratar o empregado, porque é esta daqui que vai ficar responsável. Ela não pode cobrar uma taxa do empregado para inseri-lo aqui na empresa contratada. Isto é vedado pela Lei 6.019. Bom, nós temos aqui os demais artigos, mas é simples, vale a pena agora você fazer a leitura, pegar o artigo em si, fazer a leitura, o acompanhamento e fazer esses apontamentos que nós fizemos aqui nessa aula. Espero que tenha gostado. Na próxima aula nós veremos mais assuntos de direito do trabalho. Se ligue na diferença e vem que você passa. Até mais.